Alô, Brasil! Conexão começando. Patrícia de Brasília, Priscila de São Paulo, as gurias do Conexão Brasil. Convidado Fábio Sartori já está por aí também. Em seguida a gente convida para entrar na sala. Vamos fazer um baita conexão nessa segunda-feira. Vamos começar com a crônica das gurias, dando a sua chegada e falando a crônica, começando com Patrícia Freitas, Nova Era. Uma visão holística do ser humano. Vai lá, Pri. É comigo mesmo, gente. É Priscila e Patrícia, tá tudo junto, mas é comigo hoje. Tudo bem, Brito? Tudo bem, Má? Felicidade de estar aqui, tudo coisa bem. Boa. Mais uma segunda-feira aqui com todos vocês. E já quero agradecer aí a participação das pessoas que estão nos assistindo e as que já estão por entrar. Hoje eu vou começar aqui a Nova Era, uma coisa bem bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas nós aqui, nós estamos entrando no momento de uma nova era. O ser humano está começando a se resgatar. Ele está começando a entender o porquê dele aqui, para onde que ele vai, qual que é o papel dele. E nisso, nós, todos os seres humanos, independente de quem seja, isso é inerente ao ser humano. Nós somos divididos em 4 corpos, né? Nós temos 4 corpos. Nós temos o corpo físico, mental, emocional e eletromagnético. E quando você trata de um desses corpos, quando você trata do eletromagnético, que é exatamente aquela equação, tudo que eu penso, eu sinto, então primeiro vem o pensamento, depois vem o sentimento, depois vem uma ação, vem uma reação e um resultado de retorno para a sua vida. Então, quando você tem um pensamento alinhado ao sentimento, isso se torna um campo que é muito sutil, né? Dentro dos nossos 4 corpos, nós temos o físico que nós vemos e nós apalpamos, é um corpo tangível, mas o emocional, o mental e o eletromagnético, ele é sutil, extremamente sutil. E por incrível que pareça, ele é o que mais comanda as nossas vidas. Então, no campo eletromagnético, nós emitimos o que nós pensamos e pelo coração nós atraímos aquilo que nós sentimos. E muitas vezes o que nós sentimos não é o que nós desejamos. Então, nesse momento de uma mudança de mindset, de mentalidade, de emoção, do campo eletromagnético, daquilo que nós sentimos, eu convido hoje as pessoas a entenderem aquilo que elas pensam e o que elas sentem referente à carreira, referente ao do propósito delas dentro de uma carreira. O que realmente você sente em relação à sua carreira? É isso que vai atrair para você o que você vive hoje dentro dela e o que você possa vir viver. Então esse é o convite da nova era. Comece a olhar você não pelo que está no exterior, mas sim pelo que você sente, porque daí você vai ter certeza que se aquilo que você está fazendo hoje, vivendo hoje, tem a ver com o que realmente você deseja. Então, se você deseja algo muito extraordinário na sua vida, sinta esse algo extraordinário como se já estivesse na sua vida. E eu posso garantir que dessa forma você vai atrair, vai viver o que realmente você sente. Essa é a grande diferença. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas sente outra, e daí o que a gente traz, o que a gente vive não é o que realmente nós gostaríamos, mas é porque o nosso sentimento está completamente incongruente com aquilo que nós gostaríamos de viver. Então, você que está nos assistindo hoje aqui, vem aqui junto para a Nova Era, para esse nosso quadro aqui bem bacana, para mostrar para você que você pode tudo. É só compreender como é que funciona o universo e você. Tá bom? Excelente, Pri. Conexão Brasil sempre começa com a crônica das gurias do Conexão. Então vamos a Brasília. Esse visual de janela bonito de Brasília aí, Marcela Jacob, com a sua crônica Comportamento, tudo que não deveria sair de moda. Vai lá, Mar. Brito, oi, Brito. Hoje Brasília está um céu maravilhoso, não dá para ver direitinho porque o foco está em mim, mas lá no fundo aqui a gente tem o lago, o céu limpo, 26 graus em Brasília, então está um dia quente, um dia alegre e um dia de muita vibração positiva, como a Pri falou aí. Só para deixar claro, a gente não combina a pauta, tá, das crônicas, mas o que eu vou falar e que nunca sai de moda e cada dia mais tem aumentado é a longevidade, Brito.
E tem tudo a ver com o que a Pri falou. Hoje, e é notícia fresca, preparei de bate-pronto, assim, porque li a notícia e achei importante. Faleceu a senhora mais velha do mundo aos 119 anos. Ela era a viva mais velha do mundo. A gente tem no Guinness uma senhora que faleceu aos 122 anos, em 1997. E essa senhora, uma japonesa, não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dela, Kenny Tanaka. Ela nasceu em 1903. Eu estou pegando aqui uma reportagem, por isso não estou com foco em vocês. Eu quero ler alguns detalhes do que está aqui, porque eu achei muito bacana. Ela nasceu em 1903 e ela passou por situações como Primeira Guerra, Segunda Guerra, gripe espanhola, pandemia e outras tantas coisas que ela viveu ao longo desses 119 anos. Em 2019, e eu acho que esse trecho é bem interessante, ela foi reconhecida como a pessoa viva mais velha do mundo, e ela foi questionada pelo Guinness, né, numa entrevista que eles fizeram com ela, qual que era o momento da vida dela mais feliz. E ela respondeu agora. Então, até me arrepio aqui, porque tem duas lições aqui, né? A da longevidade e da longevidade de uma forma feliz. Então, viver o agora na longevidade nunca sai de moda, nunca vai sair. E o que eu quero captar daqui, porque o nosso entrevistado vai nos ajudar um pouco nisso, é como viver essa quarta fase da vida quando a gente olha para a nossa carreira. Já se fala um pouco de terceira carreira, e para que a gente tenha a longevidade, chegue feliz aos 119, 122, a gente precisa pensar na carreira de uma forma diferente. Para deixar números aqui, encerrar a minha crônica, a expectativa de vida hoje mundial, eu peguei alguns dados aqui para as mulheres em torno de 73, 74 anos e para os homens de 70 anos. E a expectativa de vida do brasileiro para mulheres 79, aumenta um pouquinho, 80 anos, em torno de 80 anos, e para os homens de 73 anos. Então, assim, como é que nós vamos chegar aí aos 100 anos nas nossas carreiras, né? Trabalhar nunca sai de moda. Muito bom comentário, Mai, Pri. As suas crônicas aqui sempre abrindo o nosso Conexão Brasil. Eu estou aguardando aqui, o Jorge Garcês está aí na sala também, nos prestigiando. A audiência continua aumentando, estou fazendo os registros aqui. Estou aguardando aqui o convite para entrar na sala. Eu sei que ele já está nos ouvindo aqui, mas só falta fazer o convite. O nosso convidado de hoje, Fábio Sartori. É uma live interessantíssima hoje. Eu estou aqui com muitas perguntas, com certeza vocês também estão com muitas perguntas. Alô, Fábio, é só fazer um convite aqui na minha bio, e eu já estou lhe chamando aqui, dividindo a tela. Eu vou dividir a tela com a Marcela, e o Fábio vai dividir a tela com a Pri, né? O Instagram faz essa ordem, né, de divisão de tela, ou seja, a Mar, que é a segunda, aí sobe, dividindo a tela comigo, e o Fábio, exatamente, o Fábio vai dividir a tela com a Pri. Olha lá, o Fábio já está aí, ó. Já está aí o Fábio. Oi, ó. Fábio Sartori, só dá um ok aí para ele. Já estou aqui desconvidando, já está nos dividindo aqui. Alô, Fábio Sartori. Eu estou há 1 ano e pouco marcando uma live com esse homem aí, não tinha jeito, agora tem. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Brito, boa tarde, Pri, boa tarde, Marcela. Poxa, desculpem aí as indisponibilidades, mas o mercado voltou com tudo e aí as coisas acontecem do dia para a noite e a gente tem que remanejar muita coisa. Então, me desculpem por isso e prazer estar aqui falando com vocês. E desde o começo dessa live, né, que é o mais importante aí com as crônicas. Que legal, deu um pequeno corte aqui, mas falando em mercado, é justamente o assunto de hoje, né, Fábio? Que é o novo mercado de trabalho, uma área que você atua, que você conhece muito bem e que você desenvolve um trabalho sensacional. José Ivan, de Brasília, fazendo essa conexão aí,
nos prestigiando. Vocês são fera, diz o José Ivan, sempre participando, aí, meu grande amigo José Ivan. O novo mercado de trabalho. Antes de entrar nesse assunto, ô Fábio, eu gostaria que você, eu estava acompanhando aqui, as gurias também acompanharam. Você viu, né? Gurias é coisa do Sul, né? Ou seja, a live é Conexão Brasil, então tem que ter um pouquinho de cada um. Hoje vamos ter um pouquinho da Baixada Santista também, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, eu fiquei impressionado, conheço o seu trabalho, acompanho o seu trabalho à distância desde que entrei na E3, mas eu fiquei impressionado com o material que tem no seu site e os trabalhos que você desenvolve. Eu até convido a nossa audiência aqui depois prestigiar o seu site também para conhecer todo o trabalho do Grupo Sartori, mas eu gostaria que você trouxesse algumas coisas assim que você acha interessante para ter uma pequena noção do que você desenvolve, o trabalho excelente que você desenvolve aí com o Grupo Sartori como educador executivo. Vai lá, Fábio. Legal, Britão. Bom, hoje a nossa empresa ela é focada em 3 vertentes, falando de desenvolvimento humano, né? Então, a primeira delas é recrutamento e seleção, onde a gente apoia as empresas na busca por candidatos que eles precisam no dia a dia, né? Então, a gente faz todo levantamento de perfil, vamos ao mercado identificar esses profissionais para que a gente possa apresentar, para que assim eles atendam às estratégias que eles têm de crescimento, de reposição e por aí vai. A nossa segunda linha de atuação é pesquisa de clima organizacional, que é, já que o cara está lá dentro, como é que está o clima da minha empresa, como é que as pessoas percebem o clima aqui da minha empresa. Aí a gente tem uma ferramenta que a gente mede, inclusive, isso tudo de forma online, super tranquila. E a terceira linha é, identificou como é que eu treino essas pessoas. E aí nós atuamos com todos os desenvolvimentos de competências socioemocionais, né, chamadas soft skills, que envolvem aí gestão do tempo, liderança, feedback, enfim, tudo que é comportamento, a gente tá junto, né? Então é muito tranquilo para a gente. Hoje, após 13 anos de atuações aí, nessas 3 linhas, nós já recolocamos mais de 10 mil pessoas no mercado e nós já treinamos aí mais de 3 mil pessoas também. Então, é uma parte da nossa história aí em jogo, né? Então, a gente entende que eu tenho um pouquinho de coisa para contribuir, principalmente com quem está no mercado buscando uma reinvenção profissional, com quem está buscando uma nova oportunidade, enfim. Porque, de fato, é um mercado bem diferente do que a gente via 2 anos atrás, né? E assim, é um salto de mentalidade muito grande que a gente percebe todos os dias e percebemos também pessoas se adaptando a essa nova realidade e outras sofrendo um pouco mais e, inclusive, perdendo seus empregos, né? Então, tem muitas oportunidades no meio desse caminho aí. E, logicamente, você, com sua experiência, com o seu trabalho, vai nos trazer dicas importantes nessa live de hoje sobre o novo mercado de trabalho, Fábio Sartori. Mas, para começar, antes da Má fazer a primeira pergunta, nós temos um quadro aqui, Fábio, e ninguém escapa, que é a análise corporal, feito pela nossa especialista de análise corporal, a Priscila Freitas. Pri, por favor, a análise do nosso convidado, Fábio Sartori. Olha, Sartori, obrigada mais uma vez, uma honra ter você aqui, muito obrigada, viu, pelo teu tempo, por estar aqui com a gente, disponibilizando vários conhecimentos, não só para quem está nos assistindo nesse momento, mas também para quem vai continuar nos assistindo depois, né? Depois que a live ficar gravada. Então, eu sempre informo aos nossos convidados o que é essa análise. Essa análise é uma análise corporal, ela é feita rosto e corpo, tá bom? Aonde o rosto chega a quase 50% daquilo que você é, mas é uma mistura de traços entre racional, lógico, emotivo. É um traço onde a gente consegue ver através dessa análise, eu consigo ver através dessa análise, um pouco do funcionamento da sua mente. Sempre deixo grifado aqui que é o quanto eu não leio pensamentos, tá? Nunca faço isso. Senão não quero ter. Então, vamos lá. Preparado? Posso começar? Pode, manda ver. Tá. Antes disso, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu quero agradecer ao pessoal que está nos assistindo. O meu cunhado da Itália, sempre nos prestigiando aqui. O Ivan, que falou, amo vocês. Obrigada, nós também te amamos, Ivan.
E o pessoal que está entrando, Sônia, é preciso mudar o mindset. É isso mesmo, a gente precisa sempre mudar o mindset. Então, vamos lá fazer... O Heraldo, muito querido. Então, assim, aqui realmente é uma família. Então, vamos lá, não precisa ficar nervoso, tá? Te prometo que eu não vou falar passado nem futuro, só o presente. Só para descontrair um pouquinho. Que a pessoa fica tensa, meu Deus, o que vai falar? Então, vamos lá. Eu vou falar só um pouquinho do teu rosto, porque é só o que a gente consegue ver, né? Os outros detalhes a gente não fala, eu também não exponho nada. Mas nós somos uma mistura de traço de caráter, tá bom? Entre o emotivo, racional, lógico e tudo isso. Então, para começar, o formato do traço do seu rosto, você, mesmo que você não quisesse, você já ia ser líder por natureza, né? Você já tem uma tendência de ser um líder por natureza. Ao mesmo tempo que você tem a tendência de ser líder por natureza, você tem muita sensibilidade em lidar com as pessoas. Você é uma pessoa que você usa a lógica, mas o que vem em primeiro lugar para você é o sentimento, é o que eu posso fazer pelo próximo, como que eu posso melhorar a vida do próximo, como é que eu posso intuir, como é que eu posso fazer com que a vida do outro melhore. Né? Isso não só no mundo corporativo, também como no mundo pessoal. Isso se estende. E por que o líder, né? Eu vou aqui dar uma brechinha aqui, né? Quando a gente tem... quando a gente inicia o rosto assim redondo, né, com um sorriso largo, um sorriso aberto, né, naquele sorriso fechado, é uma pessoa que se comunica muito bem, que o palco, a comunicação para você é tranquila, né, você flui, você não precisa ficar pensando muito, você é aquela pessoa que se te colocar numa situação para conversar com você a respeito de qualquer coisa que você faça, você consegue improvisar, você não se retrai, você se expande. Você tem essa tendência. E você também tem uma tendência a ser visionário e executor. Gosta muito de executar as coisas e, assim, não tem muita paciência para esperar os outros executarem por você. Você gosta de fazer acontecer, mostrar e fala, o próximo, manda. Você vai nessa tendência. E também tem um pouquinho no executor, assim, tem um pouquinho aí de perfeccionismo, né? Gosta de alguma coisa, não do método em si, mas que a coisa seja executada com muita qualidade, com muita maestria. Não dá para brincar muito com você quando a questão é execução, não, né? Perfeccionismo bate a porta e falou, opa, espera lá, é desse jeito, não foge muito aqui não, vamos nesse sentido. E tem um coração muito grande aí, tem uma emoção muito forte aí, né? E gosta de liderar por onde passa. Esse é um pouquinho de você. Fez sentido? Qual é esse baralho aí que você comprou aí para você aí também, obrigado. É muito que sou mesmo, tem bastante dessa questão humana, até porque a área, né, já está dentro de mim, então a gente tem essa responsabilidade mesmo com as pessoas que estão à nossa volta, com as nossas relações e tudo mais. Obrigado, gostei. Legal, Fábio. Obrigado, Priscila. Marcela e Iaco, vamos aproveitar nossa audiência aí chegando até a Itália e vários colegas participando dessa excelente audiência, que depois fica gravado também para o YouTube, e vamos trabalhar, né? O novo mercado de trabalho, aproveitar essa pessoa fantástica que nós temos a oportunidade hoje de entrevistar, e eu vou deixar para você a primeira pergunta então, Mar. Sartori, que honra. Muito obrigada pela tua presença aqui. A primeira coisa que eu preciso dizer que é impressionante. Olha, vou te dizer. É difícil pesquisar sobre você, porque o Google, as primeiras 50 mil pesquisas só vem Sartori, entendeu? Então, assim, entrei em todas as páginas que eu pude, todos os LinkedIns. É difícil até formular uma pergunta. Mas aí eu vou me basear um pouquinho em algo que sempre vem à tona, que é a questão do desemprego, né? Os últimos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é um cadastro formal, né? Ele fechou em fevereiro, publicou em março o resultado. É um saldo positivo entre entradas e saídas, e a gente tem, nessa data, né, de fevereiro, 397 mil postos de trabalho disponíveis. Como é que a gente encaixa os nossos milhões de brasileiros desempregados e faz essa conexão com esses postos de trabalho?
Quais são os pontos de conexão, Sartori? Conta pra gente. Legal, legal. Obrigado, Mar. Para mim também é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Esses dados do CAGED, eles são dados formais, como você bem mencionou, né? Mas, em muitos casos, já foram feitos vários estudos, eles não refletem a realidade do desemprego no Brasil. Por quê? Por exemplo, eu sou o cara que eu tô lá como desempregado, contando como, sabe assim, mas na verdade eu tenho a minha empresa. E aí a gente emprega outras 17 pessoas aqui com a gente. Então, outras pessoas vão empreender, outras vão... Então, estima-se aí que a nossa quantidade de desempregados, de fato, hoje, seja em torno de 9 a 10 milhões de pessoas, o que ainda é muito, né? Mas o fato é que é o seguinte, é um mercado que vem muito mais tecnológico do que convencional, como era lá no tempo dos nossos avós, né? Então, na era industrial, bastava você ser um bom operador e que você ficava 50 anos na mesma empresa, precisava de 100 operadores, bastava ser um bom operador para você ir fazendo salários muito bons e você se aposentava ali muitas vezes num cargo operacional ganhando muito bem. Por exemplo, se fosse hoje algum operador bem simples, ficando 50 anos numa empresa ganhando 15 mil reais, por exemplo, né? E aí essa aposentadoria ia levando para o resto da vida. Com o mundo do jeito que está hoje, se fosse essa mesma configuração, ao invés de 100, precisaria talvez ter 4, 5 pessoas. Então, o fato é que o mercado ele não vai ter trabalho para todo mundo. Isso é óbvio, as funções que são repetitivas de serem executadas, elas vão ser tomadas pela tecnologia. Isso é um fato, não vamos falar só coisas bonitas, porque não adianta, isso é uma coisa que vai acontecer. E aí é onde entra a capacidade das pessoas perceberem o movimento para poderem ir em direção a essa nova realidade. Eu gosto sempre do exemplo da Blockbuster, quando não percebeu que a Netflix viria muito forte, né? Então você imagina aquelas pessoas que trabalhavam na produção da fita de vídeo. Cara, se elas não percebessem esse movimento para de repente fazer um curso de tecnologia para poder viver nesse mundo novo, fatalmente, hora ou outra, elas seriam pegas de surpresa como foram, né? Alguns não, alguns foram se reinventando. Então, é um mundo que hoje ele é muito mais intelectual, um mundo corporativo que é muito mais intelectual do que físico, porque o físico as máquinas vão fazer, mas o intelectual não. Então, a combinação perfeita aí é a eficiência das máquinas com a criatividade humana. Esse é o par perfeito para o mundo corporativo que vem por aí. Dentro desse contexto todo, né, eu falei isso tudo para dizer que é o seguinte, existem muitas vagas disponíveis no mercado, mas existem muitos profissionais despreparados também. E neste exato momento que nós estamos falando aqui, nós estamos lá na outra sala com 15 pessoas se batendo para encontrar bons candidatos e não conseguindo encontrar. Enquanto outros falam assim, eu tenho esta competência, eles não conseguiram perceber que não têm as competências para poder se candidatar a essa vaga. Então, a bola está muito mais com os profissionais do que com as empresas. Neste momento, a gente tem vaga aqui que está aberta há 2 meses, que a gente apresenta candidato, a empresa já chegou à conclusão que não tem o candidato que ela quer, ela não consegue flexibilizar, ela vai falar assim, então deixa eu pegar um com potencial aqui para eu preparar, porque eu já sei que eu não vou ter esse cara para entrar e jogar, então eu vou estimar um pouco mais de 3 meses esse meu projeto para poder preparar essa pessoa, para aí então ela poder gerar algum resultado, né? Então, ou seja, é uma conta que não fecha, né? E não vai fechar. Se as pessoas não saírem da zona de conforto delas, cada vez mais elas vão ficar desesperadas por um novo emprego e não vão conseguir encontrar, porque a conta realmente, como você falou, não vai fechar. Essa equação nunca vai fechar. Sartori, jornalisticamente falando, logicamente a nossa audiência também ficou curiosa, as meninas aí também ficaram curiosas. Você falou que tem vagas aí e que você não tem gente disponível para essas vagas, não estão preparados, que você está preparando, né?
Por exemplo, quais seriam essas vagas, quais seriam esses meios, ou seja, né, que está faltando gente e que não tem gente preparada? Logicamente, uma super dica, principalmente para aquela gurizada que está na faculdade, aí se preparando e, né, indo para o primeiro emprego. As maiores, todas são relacionadas à tecnologia. Então, por exemplo, cientista de dados é uma profissão relativamente nova e que não tem tanta gente assim capacitada. E aí, quando você atrela ela ao pré-requisito que a empresa ainda coloca em cima, por exemplo, eu quero um cientista de dados que seja especialista no meu segmento, por exemplo. Pô, já não tem tanto cientista de dados, especialista no segmento dela, então, nem se fala, né? Outras funções, mas que já não são tão novas. Por exemplo, demurrage, que fala aqui na área do porto, que é alguém que meio que olha a estadia do navio no porto e aí ele vai cobrar os juros, as faturas e tudo mais. Alguém que trabalha com uma parte voltada a faturamento. É uma função um pouco mais específica. Então, muito difícil de encontrar. Controle de custos, orçamento, já não é também uma novidade, mas as pessoas que estão no mercado pararam de evoluir nessa área, não atende mais o que se precisa hoje, porque o modelo dela é antigo, não se reinventou. Então, a gente começa a falar de diversas funções, umas mais novas e outras que já existem aí há anos, e que algumas, por falta de mão de obra, por ser nova, ainda não tem tanta oferta assim, outras pelo fato das pessoas simplesmente pararem no tempo e sentar em cima dos resultados que já teve há 10 anos atrás e não perceber que isso não funciona mais, né? Costumo dizer que o nosso mundo muda a cada 5 anos e isso vai cair para 3 anos, né? Um ciclo do mundo aí profissional, eu digo assim, das competências que você tem hoje, só vai servir daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, zerou as competências, se você não conhecer mais nada, tua empregabilidade vai lá no pé. Empregabilidade baixa, desemprego. Empregabilidade alta, competitividade, escolha de propostas no mercado. Né? E a propósito disso, eu estava vendo hoje a nossa chamada do nosso programa, o novo mercado de trabalho. E como eu estou um tempinho já nesse meio, Sartori, eu lembro que eu já fiz alguma entrevista, alguns programas sobre o novo mercado de trabalho. E eu estava percebendo o seguinte, se a gente fizer uma live daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a gente poderia repetir, provavelmente, né, esse título, o novo mercado de trabalho, porque vai estar diferente também, né? Priscila Freitas, São Paulo, por favor, a sua pergunta, Pri. Sartori, esse gap entre as demandas que existem no mercado e entre os profissionais que não estão qualificados ou preparados. Eu vou colocar aqui a área de TI, que também é uma área que eu vim aí trazendo uma bagagem aí. Tem um pouquinho de tempo nessa área. Então, quando tem esse gap entre aquilo que o mercado escolhe, porque às vezes a tecnologia está muito mais à frente do que, na verdade, nós temos tempo de suprir as necessidades. Então, por exemplo, você criou um novo software, alguma coisa na inteligência artificial, e ainda não tem o profissional que até é da área de TI, ele também não tem tempo de correr e suprir as necessidades do mercado. Começou a ficar o quê? Inviável a educação, o tempo da tecnologia e o profissional. Nesse triângulo, né, entre a tecnologia profissional e o mundo corporativo, eu acho que tem ainda um ponto que a gente podia discutir um pouquinho aqui, qual que é a tua experiência? Como é que as empresas elas estão se preparando para preparar esses profissionais? Porque a faculdade, né, as faculdades, elas têm uma linha. Então, às vezes, o que acontece? Demora-se, por exemplo, 4 anos para se formar. Quando o tecnólogo se forma, aquilo que ele já aprendeu já não está mais de acordo com o que o mercado pede. Então, vai ser sempre a corrida dos ratos, né? Nunca vai suprir. Como que é o mundo corporativo? Qual que é a tua ideia do que o mundo corporativo poderia fazer, não só com os profissionais que já estão alocados, já são os prestadores de serviço, mas para os que estão vindo por aí? Seria uma nova faculdade? Como que ele poderia suprir um pouquinho isso? Legal, Preto. A pergunta é muito boa. E já vem acontecendo muito desses movimentos no mercado, né?
Eu gosto de entender que a faculdade ela é apenas um curso introdutório para você conhecer sobre qualquer área. E contribuindo com a tua análise aí, que quando o cara acaba, ele já não usa mais aquilo que ele aprendeu lá no primeiro ano, quando ele se forma, passados um ano, ele já não usa mais 10% de tudo que ele aprendeu nos 4 anos de faculdade. Então, é realmente um curso introdutório para você ver se você vai querer seguir essa área ou não, né? Porque no meu tempo lá, pô, eu formei em 2005, ainda era importante você ter uma formação acadêmica para você conseguir um emprego, né? Hoje em dia já não é mais, porque a velocidade das coisas é gigante. Diante desse gap que existe no mercado, algumas empresas estão formando as pessoas, estão trazendo pessoas com perfil mínimo ali e montando as academias corporativas focadas no business mesmo, para poder desenvolver essas pessoas e acelerar. É como se fosse uma aceleradora de profissionais, e a gente tem atuado em algumas delas. E outras têm usado uma estratégia de fazer o seguinte: eu vou contratar 30% a mais de um quadro que eu preciso para treinar no dia a dia mesmo, on the job ali, colado em um profissional que vai ser o mentor dele, para que ele desenvolva. Começa fazendo coisas mais simples, supervisionado por esse profissional, e à medida que ele conseguir andar, a gente vai soltando e contratando outro para poder vir para esse movimento, né? Então, fatalmente, a nossa educação, que na minha opinião, ela é falida, né? Sendo bem crítico aqui ao nosso sistema educacional, eu acho que é um sistema educacional falido, e hoje as empresas assumiram essa responsabilidade diante desse novo mundo de reinvenção que a gente não vê no banco de faculdade, por exemplo. A gente não vê uma competência nova sendo desenvolvida num banco de faculdade. A gente ainda está falando daqueles mesmos protocolos de 15, 20 anos atrás, né? Educação, escola de 1980, professor de 2000, aluno de 2020. Não tem, né? É por aí, Sartori. É por aí. Omar, por favor, um pouquinho da imagem de Brasília, aquela imagem bonita que você tem na sua janela aí. O Sartori fala da Baixada Santista de Santos, lindo, maravilhoso. Aqui, ó. Olha só, vamos Brasília, né? Isso é Conexão Brasil. Linda. Hoje não tem gente navegando, não, mas sempre tem, tá? Assim, acho que tem uma galera que fica de férias eternas, mas tudo bem. Marcela, por favor, sua pergunta para o nosso convidado, Sartori. Sartori, você estava falando aí desse papel que as empresas têm assumido, né? De repente, pegar um perfil um pouco mais próximo, levar para uma universidade corporativa, compreender uma curva de aprendizado um pouco maior, né, para que ele consiga encaixar aquele profissional dentro daquela posição. Mas e nós, profissionais, que estamos aí tentando nos conectar com essas 1000 vagas aí, 300 e poucas mil vagas abertas, que não estamos preparados, porque eu chego para a entrevista e não tenho uma formação X, uma característica Y, uma experiência. O que eu sei que a gente tem a responsabilidade desse papel, mas o que é que a gente pode fazer, assim? Eu vi que dentro do teu site você tem várias possibilidades para que esse profissional se autodesenvolva, e eu queria que você trouxesse algumas dicas desse papel que a gente, enquanto profissional, tem que ter também, não é só responsabilidade nem da escola e nem da empresa. Perfeito, perfeito. Hoje em dia, né, o comportamento dita 80% do resultado dos profissionais. Isso começa, né, com esse autoconhecimento. Tipo, poxa, o que faz sentido para mim? O que eu vou seguir? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para eu poder ser alguém competitivo no mercado, né? Ele precisa pensar como se ele fosse, qual é o meu nível de empregabilidade? Isso as pessoas elas não refletem sobre isso, né? Elas só refletem sobre isso normalmente quando elas são mandadas embora de alguma empresa ou quando elas são contratadas em outra empresa. Mas ter uma régua onde, poxa, como é que está o meu nível de empregabilidade, alto ou baixo? Porque é isso que vai te fazer ter promoção ou perder emprego. Essa linha tênue que, né, a gente vai transitando ao longo dos anos é o que faz a gente
ser alguém competitivo ou não. Então, por exemplo, poxa, entrei numa empresa, estou aqui 4 anos, cara, não fiz nenhum curso nesses 4 anos, não fiz nada, cara, a empregabilidade vai caindo. Sinto muito. Mas vai vir alguém mais jovem atrás, mas te atropelando de uma forma que você não vai conseguir nem anotar a placa, praticamente isso. Então, dentro dessa definição de coisas que eu preciso fazer, primeiro de tudo, autoconhecimento. O que eu pido para a minha carreira, dentro do que eu almejo, e partir em busca desse desafio. Por quê? Dificilmente você vai conseguir se engajar em algo que não faça sentido para você. Você pode até fazer por um tempo, tal, mas talvez você seja um profissional frustrado que daqui a pouco perceba lá no fim da linha que só trabalhou por dinheiro e não fez o que quis. Então, também não é aquele papo romântico de assim, trabalhar com o que gosta, simplesmente só fazer o que gosta, porque no meu dia a dia aqui eu amo o que eu faço, mas eu estou cheio de coisas que eu não gosto de fazer, mas que eu preciso fazer, que é o meio para eu chegar no meu fim. Aí o fim das coisas é o que eu gosto. Então, principalmente mapear quais são as suas forças, seus pontos positivos que você pode explorar dentro disso que você vai fazer, à medida que você traz os pontos a serem desenvolvidos ali à luz, né? Mas os nossos resultados sempre vêm das forças que nós utilizamos no dia a dia, dos nossos pontos positivos, e que muitas pessoas parecem que não, mas ignoram, dão mais atenção aos pontos a serem desenvolvidos, porque o mundo te falou que você tem que melhorar os seus pontos a serem desenvolvidos. Claro, isso precisa, sim, todos nós temos. Se eu for fazer os meus aqui, eu tenho uma lista grande, mas eu sempre estou aproveitando os meus pontos positivos em prol do que eu quero fazer. Como é que eu alio isso? Partiu disso, vai buscar uma competência técnica, porque você também precisa ter, para você ter pelo menos o mínimo de conhecimento para que essa empresa que está formando fale assim, poxa, a Marcela já está nessa linha aqui, já começou um desenvolvimento e eu posso aproveitar isso que ela já tem, que é o tal do pré-requisito mínimo, para eu poder acelerar aqui dentro. Então, não é meio que pegar alguém que está lá aleatório, esperar o emprego bater na portinha e falar, você quer ganhar 10 mil reais? Não, os 10 mil reais começa com R$1.000, 2 mil, 3 mil, 5 mil, até você chegar nos 10 mil. Então, é como se você desse o pontapé inicial dentro dessa área, dentro dos cursos que são importantes, para alguém ver e falar assim, é isso que eu estou buscando, alguém com esse perfil. E se tiver potencial de desenvolvimento, então, vai voar muito tranquilamente aí, de forma rápida. Muito bom. Muito bom, meu amigo Sartori. Pena que a gente não consegue perguntar tudo que a gente gostaria de perguntar, mas vamos aproveitar esse momento para algumas perguntas e eu vou fazer uma específica que interessa a minha área. Entre tantas competências que você acompanha no seu dia a dia aí, né, e que a pessoa tem que desenvolver, tem uma que no meu dia a dia é mais evidente, que é a oralidade. Eu trabalho com comunicação oral e noto que as pessoas, na maioria das vezes, têm essa certa dificuldade, até porque o ensino tradicional ele não privilegia a oralidade, né? Ele é muito escrito, a gente tem uma comunicação muito escrita, menos é a impressão que eu tenho. Eu gostaria que você comentasse pelo que você vê, eu sei que você tem algumas tecnologias já também, a gente comentou já em off, né? Como é que está essa competência da oralidade no seu dia a dia aí? Como é que as pessoas chegam para se apresentar, desenvolvem? Ou qual é a dica que você tem nesse sentido da competência chamada oralidade? Olha, Brito, eu vou abranger um pouco para a comunicação como um todo, né? Que é uma deficiência do nosso sistema. Tem muitas pessoas que têm oratória, mas também não sabem se comunicar, né? Mas, assim, isso é tão importante dentro de um processo seletivo, porque a pessoa, ela chega para uma entrevista e, fatalmente, o recrutador, ele vai te dar 3 momentos para você falar. Me fale sobre você, me fale sobre as suas experiências profissionais e me fale sobre os seus resultados até aqui. E as pessoas, por não conseguirem estruturar a sua linha de pensamento, a comunicação acaba que saindo péssima. Então, por exemplo, quando você fala ali da experiência, a pessoa começa lá na primeira experiência dela como office boy, por exemplo, mas ela não consegue falar sobre essa experiência de forma detalhada. Depois ela vai para uma experiência mais recente,
aí daqui a pouco ela volta para aquela experiência que ela teve no meio. Ah, mas eu lembrei. Então, ou seja, pensamento não está estruturado, a oratória não sai estruturada e acaba aqui ficando uma conversa muito confusa. Levando para o mundo corporativo dentro das empresas, cara, as pessoas não conseguem se comunicar. Então, líder e liderado não conseguem falar. O líder não é preparado para fazer uma apresentação. Eu terminei a faculdade para eu apresentar meu TCC, Brito. Eu sou um cara desse, assim. Eu era gago e eu fugia de todos os trabalhos até o 4º ano de faculdade. Só fui falar no TCC que senão eu bombava. E eu fui tomar uma pinga com meu limão no bar, 10 horas da manhã, para poder apresentar o TCC. É fato verídico. Por quê? Eu nunca fui preparado nesse ambiente, né? Mas depois daqueles 12 minutos que eu fiquei treinando, meus 12 minutos, por uma semana, quase sempre assim, eu não poderia ser interrompido, mas ali eu venci uma barreira que eu falei, isso daqui não vai mais ser um monstro para mim, porque era um monstro muito grande para mim. E eu senti muito essa dor que você falou, a escola não estimula essa competência, e é uma das principais do mundo corporativo. Então aqui a gente já falou em 3 esferas, né? Processo seletivo, liderança e apresentação de projetos. E se a gente parar para pensar, quem era o cara da minha área há 15 anos atrás? Era alguém que estava numa sala, simplesmente fazendo pedido de vale transporte, vale refeição, benefício e tudo mais. Hoje é alguém que está do lado do negócio, né? É alguém que está lá do lado do dono, ditando as estratégias empresariais, organizacionais, por aí vai. Quem é o cara de TI hoje? Antigamente era o cara que ficava lá dentro da salinha desenvolvendo o sistema. Hoje ele é o cara que tem que vender ideia, vender projeto, vender quanto vai custar e como é que vai recuperar e tudo mais. Então, é uma das principais competências, principalmente nesse pós-pandemia, onde as pessoas estão em um mundo híbrido, estão em casa, estão, enfim, fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Ela precisa saber se comunicar, precisa saber falar, até mesmo para negociar em casa. Olha, amor, não posso abrir a porta aqui porque eu estou neste período precisando fazer uma entrega. Podemos combinar depois das 16, mas as pessoas não falam e eu acho que eu vou ter que entender. Não é assim? E não é, porque a gente precisa falar. Podemos deixar a DR para as 21 horas? Mas não é verdade? É assim. As nossas relações, todas elas são feitas de comunicação e não tem jeito. Isso é uma dor. E eu costumo dizer, 2 coisas que a gente vai morrer falando. Quem dá treinamento, né? Comunicação e feedback. Feedback, quanto tempo que a gente já fala, né? E é uma parte importante da comunicação. Ela não é desassociada, né? Mas, Britão, é um grande trabalho que tem pela frente. Eu sou um cara que, se eu tivesse curso, na época não tinha tantos, eu era um dos que iriam buscar isso. Mas eu aprendi apanhando mesmo. Muito bom, meu amigo. Essa guria não tem esse problema de comunicação, ela tem essa competência nos seus pontos fortes da comunicação. Priscila Freitas, por favor, sua pergunta. Sartori, hoje em dia a gente vê muito, eu estou falando não só do mercado de TI, mas é o mercado de TI que tá trazendo, vamos dizer assim, tirando o pessoal da zona de conforto, né? Levando o pessoal de todas as áreas, independente da área que for, a TI tá lá. Não tem mais como você viver sem TI. É impossível. Isso não tem retrocesso. E eu acredito que tá ficando um pouquinho desumanizado isso, né? A gente o pessoal da área de TI, não só das outras, mas que está utilizando a TI, tanto o usuário quanto o profissional de TI. Ele está sendo muito sobrecarregado, porque o que acontece? Esse déficit entre o que o mercado precisa e a quantidade de profissionais que existem para suprir isso está muito grande, né? Um déficit uma lacuna, um gap muito grande. E daí, quando as pessoas estão dentro do mercado de trabalho, elas começam a trabalhar tanto, né? Então, uma pessoa só, ela acaba sendo responsável por uma série de coisas, justamente porque não tem profissionais na área que consigam suprir aquilo tudo que ela faz. Então, antigamente, as pessoas não tinham vaga, então antes ela fazia o trabalho de 10. Hoje tem muita vaga e ela continua fazendo o trabalho de 10 porque não tem profissionais no mercado. Então, existe muita demanda e pouca qualificação no mercado.
Como que o mundo corporativo está lidando com isso? Como é que ele está trazendo a humanização, tanto de líderes como de liderados, para essa área que está tão sufocada, está sendo tão cobrada, tão, né? Está parecendo um trator por cima dos profissionais. Como é que eles estão lidando com isso? Olha só, Pri, eu tenho que ser bem sincero e honesto aqui contigo. Todas as empresas que eu atendo aqui, com quem eu converso nesse momento de retomada, né? Eles não estão tendo tempo e condição de fazer o que eles gostariam de fazer em termos de humanização. Está realmente atropelando as coisas, todo mundo indo para cima, né? E acabei de ver que, olha só, isso pode ser um tiro no pé também, né? Saiu uma pesquisa da Robert Half agora, que 48% das lideranças percebem um aumento da insatisfação dos profissionais com a cultura corporativa, que é isso que você está falando, e com o aumento da pressão de trabalho. E isso é o principal fator que as pessoas deixam as empresas hoje. Então, ou seja, elas começaram a perceber que não adianta trazer o funcionário bom se eu não vou conseguir manter. E por que eu não consigo manter? Não é por conta de salário, é porque eu não tenho uma cultura que me permita, né? Deixar um ambiente mais leve, deixar um ambiente mais humanizado, e muitas delas não sabem como fazer isso e se isso realmente é necessário ou não. Então, agora, o grande foco dessas empresas, daqui para frente, né? Passou essa loucura toda, está todo mundo trabalhando atropelado e tal, mas daqui para frente, até pelas demandas que a gente tem recebido, eles têm parado a operação e falado o seguinte: vamos ouvir as nossas pessoas, vamos trazer ela mais para próxima do negócio. E é onde entra aí a pesquisa de clima, que a pessoa não precisa se identificar, é uma coisa anônima, é uma coisa online, e ela consegue falar, comentar sobre coisas que a empresa, com a cultura de mente aberta, pode aproveitar demais, porque é igual no relacionamento homem-mulher, né, por exemplo, ou qualquer gênero. Enquanto você fala para a pessoa sobre o que você acha que ela pode melhorar, é porque você tem interesse nessa pessoa, nesse relacionamento. Quando você larga de mão e não fala mais nada, é porque simplesmente você já abandonou, né? Então, é uma grande oportunidade dessa via de mão dupla para a empresa perceber algumas coisas e traçar um plano de ação e apresentar para os colaboradores. E por outro lado, as pessoas entenderem que, caramba, é o momento que nós estamos passando, mas que legal que já tem um plano de ação aqui para mim, e isso é o que vem acontecendo agora, para que as empresas realmente consigam reter as pessoas, porque um fator hoje, 2 fatores de retenção muito grande hoje primeiro deles, trabalho pelo menos híbrido. Isso já é pergunta em processo seletivo. Olha, é 100% presencial? Se for, eu não quero. Então, ainda mais na área de TI, por exemplo, esquece, quase que não consegue. E o segundo fator como é que essa empresa trabalha equilíbrio de vida entre pessoal e profissional, como é que trabalha a minha saúde mental, né? O preço é muito alto, não é? Porque também, se for, cara, acaba que não sustentando o crescimento. Aí acaba que vai ter que contratar outras pessoas, essas pessoas não vão ficar, e aí entra naquele ciclo de novo da corrida dos ratos, né? É o mesmo problema da falta de vaga, mas voltado agora à capacitação profissional. Então, a saída para isso, e que eu vejo muitas empresas fazendo, é trabalhar a cultura organizacional e tudo que ela pode oferecer para o bem-estar do seu colaborador, para que ele queira estar ali. Porque, para todos os bons profissionais, oferta não falta no mercado. O ponto de decisão hoje é dele. E a gente está vendo isso aqui. A gente liga para pessoas, por exemplo, analista de contabilidade em um nível júnior, um salário maior, ela fala, cara, obrigado, agradeço, mas eu não quero sair porque eu estou muito bem onde eu estou com muitas perspectivas e gosto de onde eu estou. O meu ambiente é muito bom, as pessoas contribuem comigo, então ela está ali plenamente satisfeita. Que é o que eu chamo de trabalho na vida e vida no trabalho. Não tem como separar essas duas coisas, né? Uau, perfeito. É a jornada, né? A jornada do dia a dia. Jornadas. A experiência que ele está tendo ali na empresa. Perfeito. Muito bom, Sartori. Você falou em relacionamento. Eu gostaria, lembrar o pessoal que o pessoal pode interagir, né? Eu tenho recebido algumas mensagens, principalmente no YouTube, ou aqui mesmo nessa bio, sobre o programa. O que você está achando, sua sugestão,
principalmente quanto à questão do horário. A gente tem que estabelecer um horário, né? Tem gente que tem acompanhado muita audiência, tem sido muito boa pelo YouTube na gravação, fica à disposição a partir de então. Pessoas que já estão trabalhando nesse horário, que não podem nos acompanhar, a gente tem que estabelecer um horário. Mas sempre vamos analisar a sua sugestão com relação a dia, horário, a pauta, ou seja, sua sugestão, a sua crítica sempre vai ser muito bem recebida, faz parte do nosso relacionamento. A mineirinha que hoje está em Brasília, né? Andou passeando por Buenos Aires, mas hoje está em Brasília, seu ponto de trabalho, fazendo sua pergunta agora. Marcela Iaco, vai lá, Mar. Exato, vamos lá. Sartori, vou puxar aqui um tema, que é o reposicionamento de carreira, porque, na verdade, a gente tem aí também um monte de gente que está empregado, que está trabalhando, mas não está feliz. Eu falei um pouquinho mais cedo, no começo da nossa live de hoje, sobre essa felicidade perene, ela passa pela carreira. E você tem um campo muito específico ali de trabalho dentro de reposicionamento de carreira. Eu queria algumas dicas importantes assim para quem quer fazer essa transição de carreira. Mas tem um ponto que me chamou muita atenção, que você coloca como um dos tópicos ali de trabalho, que são os comportamentos danosos. Como é que isso se conecta com essa questão de reposicionamento de carreira? Eu fiquei particularmente curiosa ao ler aqui um pouquinho sobre isso, mas prefiro que você explane. Legal. As pessoas elas ignoram, porque infelizmente o mercado que vende reposicionamento de carreira vende de uma maneira meio que eu não concordo. Não vou dizer se é certo ou errado, mas é principalmente falando assim: poxa, você trabalha na área financeira, você quer ir para a área de RH, cara, ignora tudo que você fez até aqui e parte para uma nova carreira, você vai ter que conhecer tudo novo. Isso, para mim, é um comportamento danoso. Por quê? Você não pode ignorar a tua trajetória numa transição de carreira. Porque tem toda a tua história, tem todas as competências e todos os resultados que você carregou até ali. Então, você precisa aproveitar o que você já fez para levar isso para uma transição e não ignorar. É claro que você precisa conhecer coisas novas, sim, mas e tudo o que você já fez? O que você pode aproveitar dessa experiência e das competências que nessa próxima jornada vai ser fundamental, né? Então, eu costumo dizer que muitas transições de carreiras acabam fracassando porque o plano é fraco. Não foi feito um planejamento de carreira bem feito, não foi mapeado todas as necessidades, não foi mapeado todas as dificuldades, a pessoa muitas vezes não se preparou financeiramente para isso e simplesmente achou que seria mais fácil. Então, assim, como ela não tem um bom plano, ela bate uma vez, bate outra vez, bate a terceira vez, ela acha assim, tá vendo? Não deveria realmente ter feito a transição de carreira. E acha que o processo está errado. Mas não é o processo que está errado, é a maneira que foi estruturado que está errado. Então, tem diversos fatores que influenciam numa transição de carreira. Não é somente a decisão de ir lá, vou mudar, agora eu vou lá fazer 5 cursos naquela área, vou me matricular em 10 ao mesmo tempo. Nossa, agora que eu tenho 10 cursos, eu vou fazer a transição. Não é assim que acontece, né? A coisa é um pouquinho mais complicada. Você precisa dar passo atrás, você precisa saber disso. Você precisa saber que você não vai, por exemplo, se você é um analista sênior, você não vai começar numa nova carreira como um analista sênior. Talvez você comece como um analista júnior. Talvez até como um estágio, por exemplo, dependendo do seu nível, né? Mas o preço que você vai ter que pagar até alcançar esse nível é isso tudo que tem que estar dentro de um bom plano, né? E muitas vezes isso não é feito. Então é vendido uma coisa muito fácil. E não é fácil uma transição de carreira, nem quando você já está na posição, porque é a tua responsabilidade de correr para ter uma competência técnica ajustada ali ao nível do time que você agora faz parte. Então, eu gosto muito de um plano muito bem estruturado, Marcelo, muito focado nas competências comportamentais, né? Aproveitando a experiência que já teve, a história que já teve, para quando você chegar à frente ao entrevistador, você falar assim, ó,
eu sou da área financeira, mas eu posso contribuir porque eu já carrego tudo isso aqui da minha área. Então, ao entrar nessa área sem os vícios, eu posso trazer exatamente esses resultados aqui para você. Esse discurso bem feito, verdadeiro, convence qualquer profissional. Eu acredito muito nisso. É possível, então, um financeiro ir para o RH, né, Sartori? Eu tenho um caso aqui. Muito Totalmente. E eu conheço, se eu for lembrar aqui, pelo menos mais uns 5, assim, de cabeça, rapidamente. Super tranquilo. Muito bom, né? muito bom. E a coisa legal, pessoal, também muito bom. 30 segundos para ti, 30 segundos para ti, depois eu me despeço do nosso convidado. Vai lá, Pri. Sartori, muito obrigada pela participação. Educador executivo, fundador do Grupo Sartori, uma honra, um orgulho não só para nós, mas para todo mundo que está aqui te assistindo pela primeira vez. Alguns já te conhecem, outros não. Eu queria só que você desse só agora uma dica para quem está aí nesse mundo doido aqui, só para finalizar. O que essa pessoa pode começar, independente se ela quer fazer a transição de carreira de gestor para diretor, ou se ela quer largar tudo que ela já conhece para uma nova área? Uma única dica para finalizar e te agradecer imensamente a sua participação. Adorei. Sartori no final, então. Antes a Mar, depois você. Mar. Agradecer mais uma vez. É uma honra, como a Pri disse, estar com você aqui, Sartori. Vou fazer uma propaganda aqui. Quem quer saber o grau de empregabilidade, lá no site do Sartori tem um teste. Eu comecei a fazer, não terminei ainda, vou voltar. Mas vale a pena, tá bom? É só isso, te agradecer. Obrigada. Obrigado, Pri. Obrigado, Marcelo. Meu amigo Sartori, muito obrigado. Suas considerações finais e a resposta para a Pri, então. Não, obrigado pelo convite. Papo super leve, bacana. Adoro esses papos. Contem comigo sempre. A dica foque nas suas competências comportamentais. Elas definem um processo seletivo, elas definem resultado, elas definem carreiras, elas definem relacionamentos. Mais de 95% dos processos que nós fazemos aqui todos os dias, quando a gente separa os currículos, a gente encontra os currículos e fala assim, isso aqui é o melhor currículo. Em 95% dos casos não é a pessoa que entra na vaga. Por quê? Cultura não é aderente à empresa, então, que definiu o comportamento. Então, eu sempre termino as palestras minhas com uma frase que eu gosto muito, já postei algumas vezes aqui no Instagram, que a técnica é importante, mas o comportamento define. Então, junto com a minha dica, já é o meu agradecimento, o meu encerramento, que é o que eu acredito muito, foi o que me trouxe até aqui e é o que eu tenho certeza que vai me levar muito mais adiante. Show, perfeito. Obrigado, Sartori. Obrigado a todos que nos prestigiaram. Mar, Pri. Lembrando que o Conexão Brasil fica à disposição no YouTube daí. E na próxima semana, 13 horas, uma pessoa que você conhece também, Sartori, todos conhecem aqui, Letícia Zanini, é a nossa convidada especial do próximo Conexão Brasil. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Presente no YouTube, então. Obrigado. Tchau. Obrigada. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.